Então, boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma conexão semanal com o Zohar. Vamos começar com a leitura da oração do Arizal para elevar nossa consciência. Esse é o momento que você realmente quer se desconectar de todo o ruído, de todo o barulho, de todo o caos do mundo do 1%, conectar com a luz do Criador, e a gente começa esse processo de elevação de consciência por meio das sagradas palavras em hebraico, contidas aqui na oração do Arizal. Ribon olamim ve'adonai adonim avrachamim v'slichot modim anachnu lefanecha Hashem Eloheinu ve'Elokei avotenu v'kidau ishtaviah ashkavitanu letoratecha ולעבודתך עבודת הקדושה ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה אנו למען החיים אשר עשית בנו חסד גדול כזה על כן עננו מפני תחנון לפניך שתמחה וסלח לך חטאותינו ועוונותינו והיו עונותינו מבלים ואיננו לפניך והנה יהי רצון לפניך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקנן את לבבנו ויראתך ולכתך ותקשיב אוזנך לדברינו ולתקנן לבבנו ועלינו בסודות תורתך ויהיה למדנו זה נחת רוח לפני כבודך קריאה מיוחד ותציל חלינו חול וכל משמעותינו וחול והנה תנו ושתנו צוצו ניצוצות עבדך הקדושים אשר על דן גלי דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותן קדושתן ימוד לא נחשוב בדבים ילך זכותם תכננו ומה שלא לומדים כמה מאחמי זמרת ישראל גם לעיני גבית הנפלאות תורתך כי השם ייתן חוכמה מפידת ותבונה יהיו לרצון ומלפי והגיון מבלי לפניך השם צורי וגואלי. Então, muito bem, queridos. Todo mundo está ouvindo bem o áudio, imagem, tudo funcionando? Sim, sim? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Shlach Lecha é o nome da porção dessa semana. Então, primeira coisa, vamos a um breve resumo sobre o que a porção dessa semana fala. Então, o nome aqueles de vocês que quiserem fazer a leitura, vão encontrar a porção em números, Bamidbar, a partir do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 15, verso 41, tá? E o nome da porção, o nome da parashá, Shlach, significa envia, Shlach Lecha, envia para si próprio, envia para si. Começa, Shlach, envia. Refere-se à ordem do Criador para que Moshe Rabbeinu, enviasse espiões para explorar a terra de Israel, a terra de Canaã, que depois se tornou a terra de Israel. É o mesmo lugar. Então, 12 líderes, os 12 príncipes, são enviados. E depois de 40 dias, eles retornam com frutos da terra e relatos, assim, contraditórios, no mínimo. Relatos, um relatório contraditórios. 10 deles veem somente os perigos, os gigantes, o quão difícil seria conquistar aquela terra, só os problemas. Enquanto que somente 2, Yoshua e Caleb, insistiram que, ok, tem desafio, tem problema, tem coisas e tal, só que a terra é boa. A terra é boa. E não só que a terra é boa, mas Hashem, o Criador, ele está do nosso lado. E é a vontade dele que nós tenhamos e conquistemos essa terra. É uma porção excelente para estudar em um momento de conflito, entre Israel e o Irã. É bem a calhar, Você vê, como que as coisas são, nada é por acaso. Muito bem. Mas aí o que ocorre? Você tem 10 falando mal de uma coisa e 2 falando bem de uma coisa. O que ocorre? Ocorre que as pessoas seguiam, não só que seguia pela maioria, mas a natureza humana, de maneira muito fácil, acaba optando por aquilo que é escuridão, aquilo que,
o pessimismo. A porção dessa semana é uma porção que fala sobre o veneno espiritual que é o pessimismo. A pessoa que cultiva essa consciência pessimista, tudo vai dar errado. Nem começou ainda, já decreta que vai dar tudo errado, que não tem como, que é impossível e tal. Ah, não. Se tem uma coisa que é extremamente desagradável, é estar na companhia de uma pessoa pessimista. Parece que você fica sem energia. Tudo que você fala, a pessoa responde: ah, não, mas isso aí é ruim. Ah, não, mas assim também não dá. Ah, mas isso aqui é impossível. Eu lembro até hoje. Ah, eu não vou falar sobre isso. Deixa pra lá. Mas o fato é que é muito difícil lidar com pessoas que são pessimistas. Só que a facilidade de nós nos deixarmos envolver pelo pessimismo é muito grande. E por que isso ocorre? Olha, eu diria que a influência do pessimismo sobre... Pode falar, Maria, pode falar. Professora, inclui também nesse caso, às vezes que, né, a gente está passando por alguma situação e aí a gente não consegue ter o olhar, por exemplo, de enxergar o que tem de bom naquela situação. Né? A gente já vê logo o que aparenta só, né? E esquece de focar, né, no que pode ter de bom. No que pode não, no que tem, né? Porque sempre tem. Muito bem, agora você complementou perfeitamente. Tem. Tem. Toda situação tem luz. Toda situação tem luz. Toda pessoa tem luz. A gente tem que partir do princípio desse fundamento. Estão me ouvindo bem, né? Eu botei o fone aqui para poder ouvir vocês melhor. A gente tem que partir do pressuposto. Esse tem que ser o nosso ponto de partida. Acordei, vai acontecer um monte de coisa na minha vida, vai acontecer um monte de coisa durante esse dia. Desde logo cedo, eu tenho que saber que todas essas situações, tudo que eu ver na minha frente durante esse dia, tem luz. Tem luz, é um fato. É um fato, não é talvez, não, é um fato. Legal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, não apenas que eu tenho que estar realmente convencido, 100% convencido, de que todas as situações que vão se apresentar diante de mim durante aquele dia têm luz, mas que eu vou, de maneira proativa, me conectar exclusivamente com essa luz. Eu tenho que criar um compromisso comigo mesmo, não é nem com as pessoas, não é nem com... Não, é comigo mesmo. De não só saber que tem luz em tudo, em todas as situações, mas escolher de forma proativa, me conectar com essa luz. Focar nessa luz. Ah, a pessoa está doente, não sei o que, ela foi para não sei aonde, foca na luz, ela está sendo bem assistida. Ah, no meu trabalho, não sei o que, não sei o que, foca na luz. O Criador escolheu esse lugar para servir como canal de sustento para você durante esse período de tempo, durante esse momento, durante esses próximos anos, durante, sei lá, até esse momento, até aqui. Ah, minha esposa, não sei o que, o Criador, ela te atura. Você é pessimista. Como é que pode? Às vezes eu olho para a Leia e falo, poxa, você ainda está aqui, como que você consegue? Eu também sou, às vezes. Ela fica brava, como assim? Eu falo, não, porque para me aguentar tem que ser forte mesmo. Ela fala, não é fácil não, ser esposa de professor de cabala, de Torá, é difícil mesmo. Eu falei, mas cada um tem o seu ticum. Mas o fato é que tem luz nisso também, não é? Então, tudo tem luz, tudo, 100%. E a gente tem que fazer o trabalho e o esforço de nos conectarmos com isso, porque vejam,
se conectar com o pessimismo é fácil, não requer esforço. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil a gente se conectar com a negatividade do que com a posição? Porque para você se conectar com a luz de alguma coisa, você precisa se esforçar. Existe uma tendência natural do nosso ego, do nosso oponente, em fazer a gente só ver o lado ruim das coisas. Só ver o problema. Você sabe, eu comentei aqui, né, que antes da aula eu tomei um tropeção, eu consegui tropeçar em casa. Não sei quantos de vocês já conseguem tamanha proeza. Acho que é porque eu tô ficando velho, as pessoas velhas adoram tropeçar, né? Vira e mexe, a Leia fala que a avó, a tia-avó, cai no chão, quebra o fêmur. Eu nunca entendi isso muito bem. Poxa, por que esse povo que é mais velho adora ficar caindo? Né? Toda hora tá caindo e quebrando alguma coisa. Deve ser, eu não sei. E agora eu estou começando a experimentar. A chefe chegou e falou, ó, chegou o momento de você entender por que o povo que é velho cai. Hoje eu tomei um tropeção no quarto que eu me ralei todo, machuquei todo, né? E interessante que na hora que eu caí, eu estava conversando com o Rabino, meu amigo, e eu caí falando com ele. Eu caí falando com ele, machuquei aqui, ó, cortei, ó, foi uma queda, ó, machuquei, ó, cortei a mão aqui, ó. Aqui da câmera parece pequeno, mas aqui tá grande. Na hora sangrou e tal, bati o coisa. E aí eu levantei, continuei conversando e tal, depois vai esfriando, a dor vai vindo, né, que nem tá acontecendo agora. E aí você, poxa, mas tem luz nisso? Tem. Tem luz até nessa queda? Tem. Até nessa queda tem luz. Na verdade, toda queda oculta uma luz muito grande. Você sabe que uma vez um sábio, ele disse, né, ele ensinou que esses machucados que a gente faz, sabe, bater o dedo na quina do móvel, puxar a pelinha do canto da unha, arrancar uma pele aqui, depois ficar ardendo, essas quedas que a gente cai, igual cair agora e tal, porque a forma de Hashem lembrar a gente que tem alguém no mundo sofrendo, sentindo dor. Não é por acaso que a gente se machuca. É uma forma, olha que incrível, é a maneira que a Hashem tem de falar com a gente. Olha, existem pessoas que precisam de assistência, existem pessoas que precisam de ajuda. Normalmente a gente cai e logo a gente se coloca numa posição de vítima, porque é fácil. Culpa a cadeira. Né? Dessa vez eu não culpei a cadeira. Eu não culpei a cadeira, não culpei, não. O fácil é o quê? Você bate a ponta do dedo na quina do móvel, do sofá, e amaldiçoa o objeto. Inclusive, isso é um problema muito sério. É dito, os sábios explicam, os cabalistas falam que quando você amaldiçoa um objeto, você fala mal para o sofá, que você bateu o pé, sei lá, se você pega alguma coisa e joga no chão com raiva e tal, é um problema. Porque os seres inanimados, eles possuem consciência. Todos os seres possuem consciência, tudo tem consciência. Inclusive, a ciência tem cada vez mais concluído isso. Eu tenho lido alguns livros, sabe, alguns textos fascinantes, bem fascinantes, de um conceito, de uma ideia. Vou até compartilhar aqui, porque eu acho que realmente é válido vocês terem conhecimentos amplos, sabe? Chama idealismo analítico. Depois pesquisem sobre idealismo analítico. É uma visão muito interessante, realmente muito interessante, sobre a ideia, obviamente, daquilo que os cabalistas já falam há milhares de anos, sabe? É sempre muito incrível ver a ciência alcançando a sabedoria da Torá e tudo mais. Mas, basicamente, é uma teoria, filosofia, não sei como nomear direito,
mas que afirma que, basicamente, a realidade que a gente percebe com os nossos 5 sentidos é apenas a maneira que uma mente metafísica é percebida por meio dos nossos sentidos. Né? Eu não vou entrar em detalhes, é um conceito talvez um pouco mais complicado, mas basicamente o que a teoria diz é que o que você vê não representa de fato aquilo que é a verdadeira realidade. Ou seja, algo que a gente já discute há muitos anos como alunos, estudantes de Torá e Kabbalah. Mas voltando ao objeto do nosso estudo dessa noite, é muito mais fácil a gente cair na armadilha do pessimismo, de olhar para situações e conectar só com o aspecto negativo daquilo. E talvez essa seja a coisa mais importante dessa porção. A gente sempre fala, né? Não vai pelo caminho mais fácil. Busca o caminho que é mais difícil, mas isso é burrice. Por que eu tenho que escolher o caminho mais difícil? Porque justamente o caminho que exige mais esforço é aquele que traz a maior recompensa. Onde tem mais trabalho, tem maior recompensa, tem mais aprendizado, tem mais crescimento. Olhar uma situação, olhar uma pessoa e só focar naquilo de ruim que ela está fazendo, ou que ela possui, é fácil. Agora, conseguir conectar com a luz requer esforço. O episódio dos espiões lida exatamente com isso. Só que tem vários detalhes que são relevantes e que a gente vai abordar ao longo da nossa aula. Então, o povo de Israel é tomado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. E por essa razão, eles sentem o desejo de voltar para a escravidão no Egito. Olha como uma coisa vai levando a outra. O fato de você não ter olhos espiritualmente desenvolvidos, maduros, eu diria, para olhar e conectar com a luz por trás de diferentes situações, uma coisa vai levando a outra. A pessoa não se esforça para ver a luz que existe no outro. A pessoa não se esforça para ver a luz que existe em uma determinada situação. Logo, ela começa a ter dúvida. Logo, ela começa a ter medo. É como uma cadeia de eventos. O medo que ela sente, a dúvida que ela permite entrar dentro da consciência dela. E tudo começou com mal olhado. A gente acha que mal olhado é só sentir inveja. Não. Mal olhado também é a incapacidade de você enxergar a luz no outro, em outra situação. Uma coisa leva a outra. A pessoa se conecta com o aspecto negativo de algo, de alguém. Logo, ela começa a ter dúvida. Logo, ela começa a ter medo, insegurança. Quando ela menos percebe, ela já está voltando a uma natureza reativa, ela já está voltando para o ego, ela já está voltando para o Egito. Ela já sente saudade da ilusão. Uma coisa puxa a outra. O que aconteceu? A Maria falou, acabamos tendo a ilusão que a escravidão é melhor do que a liberdade, do que a libertação. Exato. A gente é guiado para essa ilusão. E tudo começa onde? Tudo começa nesse ponto em que a gente opta por só ver a parte negativa, não enxergar a luz. Tudo começa nesse lugar. Mas calma. Qual é o efeito final disso tudo? A gente lê na Torá que o Criador, então, ele pune os israelitas e decreta 40 anos de permanência no deserto, não permitindo que aquela geração entrasse na Terra Prometida. O que significa? Significa que a incapacidade da gente, sabe, desenvolver esse hábito divino, esse hábito sagrado de enxergar a luz nas situações, Hasbe Shalom, pode chegar num ponto em que se torna praticamente impossível a gente conseguir atingir o nosso objetivo nessa vida. Hasbe Shalom.
que é conectar com a luz, que aqui é descrito como entrar na terra de Israel. Olha, existem duas razões do porquê, três, na verdade, mas vamos focar só em duas. Do porquê as pessoas morrem. Sabe por que as pessoas morrem? Quem sabe aqui por que as pessoas morrem? Por que as pessoas saem desse mundo? Bom, se fala sempre que mal olhado, né? E que chega a um ponto que não consegue mais fazer o ticum que tem que fazer, então essas duas normalmente que eu ouço você falar. Na verdade são três, eu ia falar duas e ia poupar do mal olhado. Eu não ia entrar no mérito do mal olhado, mas você acertou as duas. Tem mais uma. Então é o mal olhado, olha só, mas agora a gente até entende outro nível desse mal olhado. Porque tá ligado. Tá ligado justamente com a porção da semana. Então você tem a ideia do mal olhado, é algo que tira a pessoa do mundo. A segunda é, de fato, a pessoa não tem mais oportunidades de realizar o tikkun dela nessa vida. Então, o Criador, devido à sua grande misericórdia, fala: não, eu preciso tirar você desse mundo para que você comece o seu processo em uma outra situação, em um outro lugar, em um outro momento, no tempo e espaço, para que você consiga e tenha a oportunidade de fazer a sua correção. Porque aqui você tem 80 anos de vida, vamos dizer assim, tá? Generalizando. Durante todo esse período, você vai receber todas as oportunidades possíveis de fazer a sua correção, de fazer o seu tikkun. Você vai ter todas as oportunidades para ir contra o seu desejo de receber somente para si próprio. Só que vai chegar um ponto que não vai ter mais. Não vai ter mais essa. O plano era até determinado momento você ter a oportunidade, as devidas oportunidades de fazer o seu tikkun. Chega um ponto que toda a arquitetura não torna mais viável. Ah, mas tem como burlar isso? Não tem? Tem, claro que tem. A gente aprende, Tzedakah, Tatzil Mimavet, a Tzedakah pode salvar a pessoa da morte. Mas aí a gente entra numa outra questão, o quão a Tzedakah é poderosa. Porque ela pode quebrar o decreto. Você abre um caminho, é como se você abrisse uma nova oportunidade. É como se você conseguisse, por meio da tzedakah que você realiza, criar uma oportunidade para poder fazer o seu tikkun. Mas a gente pode entrar nisso em outra ocasião. Então, aqui são dois. Ou a pessoa, né, não tem mais oportunidade de continuar o seu tikkun nesse plano, então o Criador precisa tirar ela desse plano e colocá-la num outro, para ela poder continuar o tikkun dela. O que, ok, tudo bem. Essa é uma razão. A razão, como o Aaron também disse, né, a questão do mal olhado. Agora a gente entende também o que pode ser esse mal olhado. O fato da pessoa só ver mal em tudo. Na verdade, a pessoa que só vê o mal em tudo, ela já não está mais viva há muito tempo. Mas ok. E o outro é que a pessoa terminou o tikkun. A pessoa terminou o tikkun dela. A pessoa conseguiu chegar num nível em que ela conseguiu realizar todas as correções. Você sabe que, sempre quando eu falo isso, eu lembro da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que eu considero que terminou o tikkun dela. Porque por muitos anos ela viveu uma vida que ela não achava digna, dentro da maneira como ela enxergava a vida, né? Ela, enfim, ela tinha ali as questões dela, ela tinha a conexão dela e tudo mais, mas ela sentia que ela não estava fazendo o melhor. Ela sentia que ela podia fazer melhor. E ela realmente se esforçou para poder. Imagina que você tem um checklist de coisas que você quer fazer durante a vida. Pois é, ela conseguiu preencher todos eles. Eu lembro disso porque para mim é claro como um dia. Eu lembro dela falando, poxa, eu não posso morrer sem fazer isso, isso e isso. E ela pontuava. E ela dizia exatamente. Pois bem, ela fez isso, isso e isso, e quando ela terminou tudo, ela saiu desse mundo. Ela saiu. Foi assim que aconteceu com a minha mãe. Então, essa é uma evidência de que quando a pessoa termina o processo dela, quando a pessoa realmente ela consegue cumprir com a missão dela nesse plano, ela sai desse mundo, não tem mais por que ficar aqui. Então, são essas as três situações. Agora,
os israelitas, nenhuma pessoa daquela geração, então, pode entrar na terra de Israel. E qual a razão? Primeiro, tem muita coisa envolvida aqui. Primeiro, tudo começa com a cabeça. Tudo começa no nível de pensamento. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas que foram escolhidas para ir para Israel foram os líderes. O que o líder representa? Por exemplo, na sinagoga que eu vou, tem o Rosh Yeshiva. Quem é o Rosh Yeshiva? Rosh, cabeça. É o cabeça da escola, é o cabeça da sinagoga, é o cabeça da escola, né? É o Rosh, é a cabeça. Os líderes são a cabeça. Mas qual que é o significado profundo dessa ideia? De que tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa consciência, tudo começa nesse lugar que algo se apresenta e conscientemente você escolhe se conectar com a luz naquela situação, ainda que você esteja vendo o contrário. Sabe, por isso que Kabbalah é tão poderoso, porque a gente aprende desde o começo que a gente não deve se deixar levar pelas aparências, que essa é uma das principais armadilhas do nosso oponente. Tentar convencer a gente de que aquilo que a gente está vendo é 100% da verdade. Não é. Não é. A gente tem que ter total clareza em relação a isso. É só uma sombra daquilo que, de fato, é a verdade. E esse é o primeiro passo. Então, se você olha para uma situação e você só vê coisa ruim naquilo, na hora você tem que saber, não, tem luz aqui, eu não estou vendo tudo. Cara, se você faz isso, você já andou metade do caminho, praticamente. Você já não é como os 10 espiões, você é mais parecido com o Caleb e com o Yoshua. A Torá fala que um grupo tentou corrigir o erro por conta própria e acabou sendo derrotado pelos cananitas, pelos amalequitas e tal. Para você ver aqui, a Torá ensina para a gente que tentar elevar a própria consciência depois de uma queda como essa, nem sempre é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Tá bom. Além disso, a porção fala que Hashem transmite as leis dos Nessahim, que são as ofertas de vinho, farinha e azeite, a separação da halá ao fazer o pão, é nessa porção que a gente aprende sobre o castigo por violar o Shabat, você não conectar com a luz do Shabat, e a mitzvah do tzitzit, que são as franjas que a gente, né, utiliza, essa vestimenta que a gente utiliza, né, que tem essas franjas nas pontas e tal. Esse aqui, igual esse aqui, ó. Isso aqui é as franjas, ó, que a gente usa na roupa. Muito bem. Tem 4 delas, na frente e 2 atrás. E essa é a porção da semana. Agora, vamos lá. Primeiro tópico. Primeira lição. Eu vou compartilhar aqui com vocês a porção do Zohar de Shlach Lecha, verso 17. Vou fazer a leitura em aramaico para a gente conectar com a energia, porque essa é a parte mais importante da aula, inclusive. Depois a gente faz a leitura em aramaico. Então, o verso 17 da porção da semana fala assim, ó. Veileim de Shadar Moshe. Grimu behiai ledarim batreim. Vigarimu leisetalka miIsrael. Kama alaf. Ve'erivevan vegarimu lesalka shechinata me'ar'a mibeinai'u de Israel. Inu de Shadar Yoshua venefesh Adonav Yashiv. Tá bom. Então, o que esse Zohar está querendo falar para a gente aqui? Então, esse Zohar, do verso 17, tá? Ele mostra que... Eu vou ler aqui a tradução. Eu não ia ler, mas
Eu não consigo. Espera aí. Eu vou ler a tradução para vocês. Então o Zohar fala assim, esses espiões, né, que Moshe Rabbeinu enviou, causaram tristeza também nas últimas gerações. Não só para quem estava lá com eles, mas também para as gerações futuras. E aqui o Zohar está trazendo um conceito extremamente importante. O curto-circuito que nós realizamos, não só que tem um impacto nas pessoas mais próximas, mas também nas gerações futuras. O oposto também é válido. A boa ação que nós realizamos hoje, não apenas que influencia positivamente o nosso meio, mas também as futuras gerações. Tem muita coisa boa que acontece com você por mérito dos seus antepassados. Porque com certeza alguém lá atrás teve um momento em que ele teve que escolher entre ouvir o ego ou agir contra o ego. E ele escolheu agir contra o ego. E porque ele fez isso, isso trouxe benefício não apenas para quem estava ali vivendo com ele, mas para você também, descendente, que veio muitas gerações depois. Às vezes acontecem coisas conosco que a gente nem sabe porque, poxa, por que tem uma coisa tão boa? Honrar os nossos antepassados, com certeza. Muito importante. Porque a gente não sabe, tem muita coisa boa, de verdade, boa, que não é pelo nosso mérito. Que não é. É porque alguém lá atrás realmente fez um trabalho espiritual muito bem feito e que está refletindo hoje na nossa vida. Então, são as duas coisas. Mas aqui o Zohar, ele traz isso, de que os espiões causou tanto uma tristeza naquela geração, quanto causou para gerações futuras. A gente sabe que, de acordo com os sábios, uma das razões do porquê os templos sagrados, os dois Beit HaMikdash, foram destruídos em Jerusalém, foi como consequência do que aconteceu na porção dessa semana, que inclusive foi no 9 de Av. O 9 de Av, a data que marca a destruição dos dois templos, é também a data em que os espiões retornaram da terra de Canaã com esse relatório negativo. E aí o Zohar continua. Pois naquele dia, o primeiro e o segundo templos foram destruídos. Ou seja, nesse dia em que os espiões voltaram e trouxeram essa má notícia, foi nesse dia que os templos foram destruídos. Mas os templos não existiam ainda, os templos ainda não haviam sido construídos. Mas já estava ali, já havia um potencial de realização desse evento, naquele momento. Então, tudo que a gente faz, amigos, vejam só como isso é sério e grave. Tudo que a gente faz agora já tem a semente, já possui o potencial, já é a semente do que vai se manifestar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. O que a gente está fazendo hoje tem efeito direto. A gente acha que não tem, mas tem efeito direto nas gerações futuras. Não só nos nossos filhos, mas nos filhos dos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, tataranetos. Aí você olha para trás e aí fala, poxa, tataravô, obrigado. Eu sei que você agiu certo. Como que eu sei? Eu estou aqui hoje aprendendo Torá. Às vezes, ué, por quê? Né? Às vezes o mérito que você tem por hoje estar tendo acesso a essa sabedoria divina é porque as pessoas, antes de você, de certa forma, talvez da maneira delas, sem ter um conhecimento como o seu, né, profundo, mas da maneira delas, conseguiram internalizar, conseguiram entender a importância de ir contra o ego. Talvez algum antepassado seu teve essa visão, esse insight, por que eu vou ficar focando no problema? Por que eu vou ficar focando no que essa pessoa faz de ruim? Ela também tem as qualidades dela. Não é? Aí o Zohar fala aqui ainda, ó, isso fez com que milhares e dezenas de milhares de Israel morressem.
E, além disso, fez com que a Shekinah se afastasse da terra e do meio de Israel. Então, sabe, olha, a porção dessa semana é uma verdadeira vacina contra a morte, contra a escravidão, contra, sabe, Haz Shalom, o afastamento da presença divina, da presença de Hashem nas nossas vidas. O segredo está onde? Em você ter bons olhos, em você ter bons olhos, em você cultivar uma visão elevada. Se esforçar, amigos, para ver o bem que existe em cada situação, em cada pessoa. Se você quer garantir conexão com a luz, se você quer garantir vida, não só para você, mas para quem está perto de você, e não só para quem está perto de você, para quem ainda há de vir, e eu vou além. Agora eu vou acrescentar algo aqui, talvez. Você talvez consiga abençoar quem está no passado. Porque, de acordo com os sábios, o tempo é uma ilusão. Então, se da mesma forma eu tenho a capacidade de influenciar positivamente quem está lá na frente, talvez eu também tenha a possibilidade de influenciar positivamente quem veio antes de mim. E aqui está uma beleza muito grande nisso tudo. A ação de receber e compartilhar entre você e o seu tataravô. Aqui, até agora, eu falei que uma boa ação deles hoje te ajuda no seu processo. Mas certamente a boa ação que você realiza faz com que a alma desse antepassado se eleve. Essa é... Fala, Maria. É que eu pensei a mesma coisa, no sentido de a gente de ter forças, né, para resistir ao oponente, no caso de realmente parar com coisas que às vezes vinham acontecendo, né, através de gerações passadas, e a gente ter força para resistir, para que não continue, né, falando questão de coisas negativas, né. E Sim. aí cabe a gente resistir, né, para não dar continuidade naquilo, né, a gente também pode ser Essa negatividade. Com certeza. E como eu estou comentando com você, essa capacidade que talvez a gente desenvolva de não perpetuar, de não dar continuidade a algo negativo que acompanha, né, de repente, geração após geração, a gente acaba redimindo quem veio antes. Isso aqui é um ponto que eu acho importante a gente também considerar. Que não só a nossa transformação traz luz e bênção para quem ainda vai vir, como também eleva e auxilia quem já passou por aqui. Tá bom. Muito bem. Então, esse Zohar que a gente acabou de ler mostra que é a consciência dos espiões que acaba tendo esse impacto por gerações, causando a destruição dos templos, né, como eu disse, exatamente no 9 de Ave. E tudo começa com o quê? Com palavras que são guiadas por medo, por maledicência, por insegurança. Os sábios nos ensinam que a realidade, né, a realidade espiritual, ela é moldada pela forma como a gente olha para as coisas, percebe as coisas. E também como a gente acaba falando sobre isso. Porque existe também, óbvio, um mecanismo. Porque se você vê uma coisa negativa, você vê essa coisa negativa, mas você não externaliza isso, é um nível de negatividade. Mas ainda não é algo tão destrutivo assim. Agora, se você vê uma coisa negativa, e não para só aqui, mas você acaba externalizando isso por meio da fala, então você fortalece essa negatividade. E, portanto, é mais difícil se ver livre da consequência negativa
do pensamento e da ação da fala relacionado a esse comportamento. Então, para garantir que a coisa vá realmente ficar no lugar certo, é se esforçar de verdade para enxergar o lado bom, ser uma pessoa positiva, ver o bem, ver a luz, procurar a luz, tá ali, só tem que procurar, é igual um tesouro. Se fosse fácil encontrar o tesouro, todo mundo ia saber onde é que está o tesouro, mas não é fácil. Tudo que tem valor, tudo aquilo que é valoroso, está escondido, está oculto, no sentido que é difícil de alcançar. E a gente escolheu para ser desse jeito. Tem uma parábola, se eu posso dizer, que compara, né, que compara os espiões, né, com turistas, com os turistas, né? Que os espiões eles deveriam ter ido para a terra de Israel com a consciência de turista. O que é quando você é turista? Imagina que você durante todo o ano programou as suas férias e comprou a sua passagem para viajar, sei lá, para o Nordeste, ok? Para os Lençóis Maranhenses. Ou se você gosta de frio, para o Sul, sei lá, uma cidade no Sul aí que você queira ir, não sei. Ou se você é mais da região lá da Ruth, ir para Goiânia. Goiânia? Goiás? Goiânia? Hã? Então, não sei. Às vezes você gosta, né, do clima e tal. Mas o fato é que você planeja as suas férias e você vai para... Quando você vai como turista para um lugar, você só quer ver coisa bonita, você busca as coisas bonitas. Você vê uma coisa errada ali, mas logo você ignora. Fala, não, isso aqui eu não estou vendo, não. Só estou vendo... É igual o turista quando vai para o Rio de Janeiro. Só vê o Pão de Açúcar, né, o Corcovado e as praias. Tem um caos acontecendo na cidade. Tem um monte, né? Mas a pessoa é turista, a pessoa está ali porque ela quer se conectar com a alegria. Então ela busca se conectar com aquilo que é bom. Né? Esse é o turista. O espião não, o espião já vai para ver qual que é o defeito, qual que é o problema. Quero descobrir qual que é o problema, qual que é o defeito. Uma coisa. Então a gente tem que ter a consciência de turista. Quando a gente vai lidar com uma pessoa, quando a gente vai lidar com uma situação, a gente tem que imaginar que a gente está na consciência do turista, não do espião, do turista. Procurar ver o bem. Ah, a pessoa só quer, não, mas aquele ali isso aqui é melhor, ó. Não liga para isso, não. Bom, o importante é que essa pessoa faz isso de legal. Ah, mas ela não sei o que, não. O importante é que ela tem o olho azul. Ah, mas ela não sei, não. O importante é que ela é alta. Eu acho bonito gente alta. Ah, mas não, o importante é que ela é baixa. Eu gosto de gente baixa. Eu tenho menos medo. Pessoa alta, eu fico com medo. Então, você vai encontrar. Se você procurar, se você esforçar, você vai encontrar algo positivo na pessoa. Consciência de turista. É isso é bom para você, isso é conveniente para você, para sua saúde espiritual, para sua saúde emocional. Buscar o bem que existe no outro é bom para sua saúde espiritual, para sua saúde emocional. Tá bom. Essa é a primeira coisa. Segundo tópico. Vamos ler aqui um outro Zohar que eu separei. Zohar verso 30. Também da porção dessa semana. Shlach Lecha. Deixa eu pôr na tela para vocês acompanharem. Vamos ler em aramaico. Isso, verso 30. Vai Shlach
וישלח אותן משה ואומר, כולן הנשים, כולכון זכאים הבו, ונשאים דישראל הבו, אבל הנו דיברו, לגרם היו, איתה בישה אמר, נטלאים איתה דה, אלא אמרו, אי יעלון, ישראל לעם רעה, נהית עבר, אנא מלבחבי רשין. ואם נהי משה רשין אחרנים, דחה אנן זכינן, במד ברא למחווים רשין. אבל ביאמר עמלם נזקי, ועל דנת לי, איתה בישה לגרם הייחון מתוינון, וכל חינון דנטלן מליו. Vamos ver aqui a tradução desse. E Moisés enviou-os, enviou todos aqueles homens, significando que todos eram justos, chefes de Israel. Né? A gente acha que esses príncipes, né? esses espiões, eles eram pessoas já assim, né? De consciência baixa. Não. Zohar fala, eram pessoas elevadas. E aí parece uma contradição. Como é que pessoas tão elevadas caíram nesse erro tão fácil? Você vê, né? Se pessoas tão elevadas caem, quanto mais a gente está correndo um risco. Então, o que o Zohar fala? Eles aceitaram maus conselhos para si mesmos. O que isso significa? É aquele momento que o pensamento negativo ele surge e você escolhe ele. É quando uma situação se apresenta diante de você e você identifica o aspecto negativo daquela situação ou daquela pessoa e você toma ela para si. Isso eles aceitaram maus conselhos para si mesmo. Quando a gente vê uma situação e essa situação se mostra negativa, a gente tem que entender isso como um mau conselho, um conselho ruim. Viu a pessoa está fazendo uma coisa lá e eu acho aquilo muito feio, muito negativo. É um mau conselho que eu estou tomando para mim mesmo. Aí o Zohar pergunta, e por que eles seguiram esse conselho ruim? Por que eles seguiram esse conselho? Foi porque eles pensaram, se Israel entrasse na terra, seriam removidos como chefes, e Moisés nomearia outros chefes, já que mereceríamos ser chefes apenas no deserto. Na terra, não mereceríamos ser chefes. Olha o que o Zohar está falando aqui para a gente. Olha como o oponente, o ego, de fato, pode trazer tanto problema para a nossa vida. Os espiões ficaram com medo de não serem mais importantes. O Zohar está falando, não sou eu, é o Zohar. Eles sentiram medo. Duvidaram. Acharam que não iam ter mais relevância ou importância. É realmente muito impactante, sabe, esse Zohar, porque, na verdade, está falando para a gente sobre o problema da gente agir tendo segundas intenções. Esse Zohar aqui é sobre isso. Sobre o problema da gente realizar ações visando algum tipo de benefício egoísta. Qual que foi a queda? Qual que foi o problema? Se eu voltar para Israel, se eu voltar para o povo de Israel no deserto, falando, encorajando e fortalecendo essa ideia da gente entrar e conquistar e tal, eu não vou ser tão importante quanto eu sou importante aqui no deserto. Então é melhor eu desencorajar, né? É isso que ele está falando. É melhor que eu desencoraje esses israelitas de querer entrar, porque a gente continua aqui no deserto e eu vou continuar tendo a minha relevância. No final das contas, acabou acontecendo exatamente isso, né? Todo mundo ficou no deserto, ninguém entrou na terra de Israel. Mas não foi pelo motivo correto.
Portanto, todos morreram. Tanto eles, como aqueles que aceitaram esse mau conselho. E de novo, gente, isso é realmente incrível em termos de, sabe, entendimento. Primeiro, antes da gente dar um mau conselho, obrigatoriamente a gente precisou aceitar um mau conselho sobre nós mesmos. Para a gente, eu quero dizer. A gente só fala coisas negativas para alguém se antes a gente tomou para nós um mau conselho. E é inevitável. Quando a gente se convence de que algo, alguém, uma situação é negativo e a gente aceita isso, inevitavelmente a gente vai acabar levando essa consciência, infelizmente, para outras pessoas, às vezes sem perceber. Quando a gente vê, já falei, já saí, já saiu, falei sem pensar. Quantas vezes na nossa vida, né, a gente fala mal de uma pessoa e aí depois lembra, puxa, fiz lachonará, olha, falei mal dessa pessoa. Por que isso acontece? Já parou para pensar nisso? Sabe esse momento quando você fala algo negativo e aí depois você lembra, vem a voz do professor, lachonará, você fez lachonará. Ei, já aconteceu? Já aconteceu algo assim? Você faz uma coisa negativa e logo você lembra da aula. Com certeza. Já aconteceu, né? Por que isso acontece? Vamos, agora você entende por que isso acontece. Porque antes, a gente tomou um mau conselho para nós mesmos. Primeiro, os espiões convenceram a eles próprios de que não era uma boa ideia falar bem da terra de Israel para os israelitas. E é incrível como esse mau conselho que eles receberam sobre si está atrelado a quê? Está atrelado ao ego, está atrelado à ideia da falta de importância, da dúvida, do medo. Tá bom. Então, esses espiões, eles eram justos, eles eram tzadikim, mas caíram por permitir que esse desejo egoísta, esse interesse oculto egoísta, né, o medo lá de perder a posição, perder o cargo e etc., acabou contaminando, acabou trazendo escuridão para a missão. Às vezes eu fico pensando em Moshe, sabe, nesse momento. Como que ele deve ter se sentido? Imagina só, você com... E esse é o grande dilema, sabe? Esse é o grande... É uma outra camada, no final, de entendimento, de exploração e de... É onde a coisa fica até um pouco mais difícil, eu diria, sabe? De entender, porque Moisés escolheu essas pessoas. A gente pode parar e pensar, poxa, deve ter sido frustrante para Moisés, porque ele escolheu 10 tzadikim, ele escolheu pessoas que ele realmente acreditava, que iriam fazer as coisas do jeito certo. Não seria, talvez, errado a gente imaginar que Moshe tinha certeza absoluta de que esses espiões, né, no caso, esses príncipes, fossem voltar com um relatório positivo. A gente pode pensar que Moisés tinha certeza que tudo ia dar. Não, eu estou justamente escolhendo esses homens porque eles são elevados, eles são justos, eles são de tzadikim. Eles vão voltar com boas notícias, encorajando o povo. Parece o professor, sabe? O professor acha que o aluno vai fazer uma coisa, ele tem certeza que o aluno vai fazer uma coisa, o aluno vai e faz outra. Você fala para o seu aluno, olha,
você tem que fazer o Tikkun, você tem que fazer uma coisa assim, isso vai trazer coisa boa para você e tal. E aí você fica ali, sabe, na torcida, praticamente certo de que, poxa, ele realmente entendeu o que eu falei, ele vai, passa 2 semanas, professor, não sei o quê, deu tudo errado, fiz isso, aquilo, desse jeito e tal. Mas até isso é um teste para o próprio Moshe. Fica um pouco mais difícil, sabe, entrar nessa camada. Porque como que a gente pode pensar com a cabeça de Moisés, né? É mais difícil. Será que ele sabia? Será que ele não sabia? Será que ele teve inspiração divina? Será que ele foi ingênuo? Será que ele sabia e por essa razão talvez ele tenha colocado só 2 pessoas em contraste? Será que tudo isso, na verdade, foi uma maneira de ensinar para a gente que a voz da luz ela é baixa? Porque você tinha ali os espiões e só 2, a minoria, foi positiva. Será que a lição, na verdade, está aqui? É de se refletir, sabe, sobre isso. É muito mais profundo do que a gente imagina. Porque uma coisa está ligada na outra. Então, amigos, o Yetzer Hará, ele se manifesta, sabe, muitas vezes dessa forma. Não como algo totalmente revelado, sabe, mas no caso desses espiões, havia ali um interesse oculto. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É sempre bom a gente perguntar a nós mesmos: por que eu estou fazendo tal coisa? Isso eu sempre falo. Pode falar aí, pode falar, Aaron. O que eu lembro sempre que você fala é que quando você tem alguém que é bastante elevado, por qualquer coisinha, um deslize mínimo, ele toma proporções muito elevadas. Né? Sim, é verdade, Aaron. Isso é E um nesse ponto. caso, eu acho que Isso é eram um ponto príncipes, realmente. né? Sim. Quanto maior é a nossa capacidade, né, de se conectar, de conexão com a luz, o potencial para a escuridão também é relativo, né, é proporcional, perdão, é proporcional. Né? A gente tem que lembrar que a gente vive em um universo em que existem forças que acabam se equilibrando, né? A gente tem a luz e a escuridão. Acima de tudo, nós temos a Hashem, nós temos o Criador, sem dúvida, mas existem essas 2 polaridades, existem essas 2 forças. E aonde tem muito de uma, existe o potencial para outra. Aonde tem muita escuridão, o pouco de... Olha só, onde tem muita escuridão, quando alguém de muita escuridão faz algo positivo, é uma luz imensa, é uma luz gigante. A transformação e a quantidade de luz que uma pessoa que viveu boa parte ou maior parte da vida dela de forma negativa revela no momento da sua transformação é enorme. Mas o contrário também é verdadeiro. Muito bom isso que você trouxe, viu, Aaron? Uau! Porque é isso mesmo. Aonde tem muita luz, existe um potencial gigante também de escuridão. Por isso que nós, alunos de Torá e Kabbalah, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Porque a gente lida com um nível de consciência, com um nível de luz espiritual realmente muito intenso, muito grande. Qualquer deslize que a gente dá sempre vai ser proporcional ao tamanho da luz que a gente consegue revelar. Por isso que é tenso ser professor de Kabbalah. A pessoa às vezes fala, como eu faço para ser professor de Kabbalah? Eu logo penso, olha, não é tão fácil. É bom, é maravilhoso.
é uma luz gigante. Imagina só você viver uma vida em que você literalmente vive um milagre atrás do outro. Ser professor de cabala é isso. Sem mentira para vocês. É um milagre atrás do outro. Um milagre atrás do outro. Assim, ó. Pum, 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 pum. Revelações que você nem imagina. Mas a responsabilidade é proporcional. E tem que ser. E tem que ser proporcional. É uma missão, é um trabalho, é uma, sabe? E todo mundo tem isso, não é também só o professor de cabala. Todo mundo na sua vida, todo mundo no seu universo, no seu mundo, tem a sua parcela de responsabilidade. Precisa saber. Então, a consciência, né, do ego, vou perder a minha posição, vou perder a minha liderança, fez com que os espiões deixassem de ver aquela missão como algo elevado, como algo de natureza espiritual. E isso é a diferença entre ouvir a voz pura e divina da alma e a voz do nosso oponente, do Satã. Um grande sábio, trouxe aqui para vocês, ó, o Rabi Dessler, Mirtav Me'Eliyahu, ele explica que a verdadeira liberdade, ser verdadeiramente livre, é agir sem ego, é agir sem essa agenda oculta. Então a gente tem que perguntar o quê? Eu estou agindo com pureza ou eu estou agindo com interesse? A gente tem que ser honesto. Tem que ser honesto com nós mesmos. Eu estou fazendo isso, sabe, com pureza, ou eu estou fazendo isso com interesse? Tem que ser honesto. E tem que ter coragem para admitir que, na grande maioria das vezes, a resposta é com interesse. Exatamente, a Ruth falou, o ego nos engana. E é exatamente porque a gente sabe disso que a gente tem que ter a força e a coragem para admitir. Não, eu tenho um interesse. É um interesse oculto. É um interesse relacionado com o ego que está fazendo eu agir dessa forma. Ser legal, ser bonzinho, mentir, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Na grande maioria das vezes, esse é o ponto que a gente precisa ter clareza. A gente não tem que tentar esconder o sol com a peneira. A gente não tem que tentar disfarçar aquilo que é certo ou verdade. A nossa natureza, a natureza do ego, ela exerce um poder de influência muito forte. E tentar pensar o contrário disso é ilusão. A gente fala que a Torá é a Torá da verdade, Torá Haemet, a Torá da verdade. O que significa isso? Significa você admitir e saber que por mais que você seja uma alma, por mais que você seja uma faísca do próprio Criador, uma partícula do próprio Criador do universo, embora você verdadeiramente seja isso, você é a sua alma, você é elevado, você é uma parte do próprio Criador, sim? A influência, justamente porque, e aqui, ó, tá exatamente o que eu estou querendo dizer aqui durante todo, exatamente porque você é essa partícula, essa força divina que vem do próprio Criador, é que a influência do oponente, a influência do ego é tão grande. Muito bem, a melhor forma de você desmascarar o seu ego é você admitindo que ele está aqui, que ele está falando, que ele tá te influenciando. Só que agora a coisa está ficando mais clara. Por quê? Porque é justamente porque você é um ser cuja a essência é algo extremamente divino e elevado. Lembra que eu falei, onde tem mais luz, existe um potencial de maior escuridão? E vice-versa? Agora você está entendendo isso ainda de uma outra forma, de uma maneira talvez ainda mais profunda. Justamente porque você é uma parte do próprio Criador, o nível de influência negativa que existe sobre você é grande.
Por isso é uma ilusão você achar que você está fazendo uma coisa aqui agora que parece ser muito boa e você está com zero interesse. Não tem interesse. Não, professor, mas não tem. Tem. Eu não tenho, tem. E quanto mais você nega que tem, mais significa que tem. Agora, quanto mais rápido você consegue identificar isso, e não só identificar isso, aceitar isso, e não só aceitar isso, e pedir ajuda, aqui está o ponto. Pedir ajuda para o Criador para lidar com isso, mais certo é o seu sucesso. Porque se a gente vê a história da porção dessa semana, 2 não pecaram, 2, Yoshua e Caleb, não se influenciaram. Mas o que eles fizeram? A gente lê na Torá. Eles foram no túmulo de Abraão. Eles foram no túmulo de Abraão Avino. Eles foram rezar no túmulo de Abraão. O que significa? Significa que eles pediram ajuda. E aqui está o golpe fatal no ego. A última coisa que o ego quer é ver você pedindo ajuda para Hashem. E aqui está todo o segredo. Todo o segredo está aqui. Primeiro, humildade. Muito bem, Aaron. Primeiro de tudo, entender que eu sou uma parte do Hashem, eu tenho uma faísca divina. Eu fui feito à imagem e semelhança do Criador do Universo. Por essa razão, e é justamente por essa razão, o nível da influência negativa, ou seja, do lado negativo, é grande, não é pequeno. E por essa razão, é muito provável que todas as coisas que eu faço durante o dia, ou a maior parte delas, eu faça com interesse negativo. Eu faço querendo algo em troca. Eu faço querendo saciar o meu desejo de querer receber somente para mim mesmo. Quase certo. 99%. Mas até aquela coisa legal que eu fiz, até ela. Professor, mas por quê? Porque, de novo, você é algo elevado, você é uma luz muito grande. E onde tem muita luz, tem muita escuridão. Eu acho que agora ficou claro isso para vocês, né? Ficou claro, tá bom. Então, é quase certo que toda boa ação que você realiza tem um fundo, ou um fundo não, né? Tem uma influência negativa muito grande. Mas calma, calma. Lembra de Yoshua e lembra do Caleb. Eles estavam recebendo uma influência muito grande. Os dois estavam viajando junto com os outros espiões. Então imagina o nível de influência negativa que esses dois estavam recebendo. Então você tem que saber que você recebe sim um nível de influência negativo muito grande sobre você. Por quê? Porque você é uma alma elevada. Essa é a única razão. Mas o quão antes você admitir isso, melhor. E quando você admitir isso, que você recebe sim uma influência negativa muito grande, o que você tem que fazer? Cruzar o braço? Não. Você tem que pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda. Tem que fazer como o Yoshua e como o Caleb. Porque sozinho não dá. Sem a ajuda do Criador, não dá para vencer o oponente. Nem tenta. Não vai conseguir. Vou vencer o oponente sozinho. Já perdeu. Já perdeu. Tem que orar, tem que rezar, tem que pedir, me ajuda, Hashem. Me ajuda. Sozinho eu não consigo, eu não tenho chance. Eu preciso de você. É nessa hora que você vence. É nessa hora que você consegue. Tem que pedir ajuda para o Hashem. Tem que pedir ajuda para o Criador. O oponente odeia isso. Ele prefere morrer do que ver você pedir ajuda para Hashem. Mas esse pedido de ajuda, ele chega em que estágio? Ele chega em que momento? Depois que você admite o quão influenciado você é pelo seu ego. Porque é só depois que você realmente admite o quão você é influenciado pelo seu ego que você se vê nesse lugar de completa dependência do Criador.
Porque enquanto você não está convencido de que a maior parte das coisas que você realiza, você só realiza por causa do ego, você não precisa do Criador. Porque você é elevado. Porque você é uau. Você não precisa do Criador. Só precisa do Criador quem está em desespero. Só precisa do Criador quem realmente precisa de ajuda. Então, se você não admite que você recebe essa influência negativa e que boa parte das suas escolhas você escolhe por causa do oponente, você não tem por que pedir ajuda para o Criador. Mas quando você realmente entende isso e você admite isso, você pede ajuda. Fala, Criador, me ajuda. Eu não consigo sozinho. Tudo que eu faço com interesse. Tudo que eu faço querendo alguma coisa em troca. Tudo que eu faço querendo gratificação instantânea. Tudo que eu faço para que as pessoas reconheçam. Tudo que eu faço para receber um presente, para receber um muito obrigado, para receber isso, para receber aquilo. Só para eu me sentir bem. Me ajuda a sair disso. Me ajuda a sair disso. Eu não consigo. Me ajuda. Eu estou desesperado. Eu não consigo sem o Senhor. Aí a ajuda vai vir. Não tem como ela não vir. Tá bom? Então é isso. Então se não for dessa forma, olha aqui, ó, que o Arão complementou, que lindo. Se não for dessa forma, até o pedido de ajuda vai vir do ego. Tem que ser desse lugar de completa entrega, de completa rendição. É como se você estivesse se rendendo, falando, Criador, é só com a sua ajuda. Eu por mim mesmo, por mais que eu tente, eu não consigo. Esse é um nível, sabe, de humildade, de realmente, sabe, isso que eu falo, é uma coisa que o oponente não suporta. Tá bom. Então, amigos, olha, tenham uma boa noite, obrigado pelo tempo de vocês, que realmente essa aula tenha tocado no coração de cada um, como tocou no meu, e que não só essa semana, por toda a nossa vida, a gente possa realmente, sabe, entender para que a gente está aqui, por que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer. Então, uma boa noite, tudo de melhor sempre, e com a ajuda do Criador, eu tenho uma coisa para falar, na verdade. A gente não tá mais fazendo as aulas gratuitas, ao vivo, mas a gente pode fazer o seguinte, aqueles de vocês que sentirem que essa aula pode ser importante e está disponível no YouTube, façam uma tzedakah, qualquer valor, não tem um valor exato, mas faz com essa intenção. Quero fazer uma tzedakah para que essa aula de segunda-feira seja compartilhada no YouTube, eu acho que é importante. Eu vou deixar isso com vocês. Eu recebi de um anjo essa mensagem e agora eu estou compartilhando com vocês. Se você achar que essa aula é relevante e você sentir que talvez essa aula possa beneficiar, faça uma tzedakah com essa intenção, que eu vou e coloco a aula para compartilhar no canal da escola, tá bom? Se você não sentir, tá bom, não tem problema. Mas eu deixo essa responsabilidade para vocês. Acho que é uma boa ideia. Vamos ver. Tudo de melhor. Tchau.